Quero saudar aqui as nossas queridas irmãs com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Quero louvar a Deus aqui pela vida de cada uma de vocês. Estamos aqui fazendo mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical. Chegamos aqui hoje na lição de número 6, que tem por título A Condição dos Gentios sem Deus. Lembrando sempre que a gente estamos estudando, o título da nossa revista é A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Hoje, lição de número 6. O nosso textuário de hoje está em Efésios 2:11, que diz assim: Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, erais gentios na carne e chamados incircunciso, pelo que na carne se chama circunciso, feita pela mão dos homens. A nossa verdade prática hoje está dizendo assim: outrora, sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiro da promessa. Quero aqui lembrar aqui as nossas queridas irmãs que nós vamos estudar hoje aqui sobre gentios e judeu. Lembrando aí que todo aquele que é gentil, certamente porque não é judeu, entra nesse contexto aí, aquele que é gentil porque não é judeu. Hoje a nossa lição em classe está em Efésios capítulo 2, versículo 11 e 12, e Romanos capítulo 4 e o versículo 12, o 13 e o 14. Eu vou ler aqui o que está em Efésios, que é bem importante para nós na lição de hoje. Amém? Efésios 2, 11 e 12. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, eras gentios na carne e chamados incircunciso, pelo que na carne se chama circunciso, feita por mãos de homem. É o nosso textuário. O 12. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separado da comunidade de Israel, estranho ao conceito da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. O nosso objetivo geral hoje, minhas irmãs, é esclarecer de que, de modo, os gentios estiveram privados da promessa messiânica. Hoje nós vamos esclarecer aí porque que nós éramos privados desta promessa. Nossa parte aqui introdutória diz assim: na presente lição, veremos que o autor dos Efésios, o apóstolo Paulo, lembra aos gentios de que, antes da regeneração, eles eram incircuncisos e haviam experimentado 5 formas de privação. Essas 5 formas de privação aqui, minhas irmãs, basicamente os nossos subtópicos da nossa lição de hoje, que diz assim, olha aqui que ele diz. Primeiro, que estava sem Cristo. Segundo, separado de Israel. Terceiro, alienado contra a promessa. Quarto, sem esperança. E fechando aqui o quinto, sem Deus no mundo. É basicamente o que nós vamos estudar nesta lição de hoje. O primeiro tópico aqui, ele vai chamar nossa atenção aqui para o chamado incircunciso. O autor da lição, ele quer explicar aqui por que os gentios eram chamados de incircunciso. O apóstolo Paulo, escrevendo esta carta, ele quer aqui explicar por que nós éramos chamados de incircunciso. Isso aí vale lembrar, minhas irmãs, que começa lá em Gênesis capítulo 12,
quando Abraão é chamado, né, por uma nova aliança, Deus chama Abraão, faz uma nova aliança com Abraão, falando a ele que ele ia ser abençoado, que Deus ia abençoar, ia fazer dele uma grande nação. E nessa aliança entra a circuncisão. E o leitor diz aqui, conceito de circuncisão. Circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino, né? Aqui vai dizer aqui, a circuncisão se fazia no 8º dia que a criança nascia uma criança do povo judeu, e no 8º dia daquela criança, no nascimento daquela criança, se fazia esta operação. Cortava-se o prepúcio daquela criança, do sexo masculino, e fazia esta operação. Para ficar bem claro assim para as irmãs, essa operação hoje seria aí uma operação de fimose. Uma criança que precisasse fazer a operação de fimose, hoje em dia era essa operação. E aí Deus faz essa aliança com Abraão para ele fazer, ele e todo chefe de família, assim, né? Fazer essa operação. Eles faziam essa operação. No 8º dia que a criança nascia, eles iam lá e cortavam o prepúcio dessa criança. Por quê? Porque Deus queria separar um povo para ele. E aí escolhe esse povo chamando Abraão, fazendo essa aliança, e a circuncisão faz parte dessa aliança, né? Para ser, sim, um povo separado. Por que Deus faz essas coisas? Né? Tem um significado aí, tem todo aí tem todo um porquê dessas coisas. Tem aí o significado religioso. Deus faz esse conceito separando o povo num conceito religioso, porque na época, né, tinha muita corrupção, né, tinha a prática da idolatria, e estava em alta aí, né, a sexualidade, a prostituição, estava em alta nessa época aí. Então Deus, para separar, para santificar o povo dele, ele faz essa aliança com Abraão, e para mostrar que era diferente, né, o povo de Israel, o povo de Deus, tinha aí essa marcação na carne dos homens naquela época, para mostrar que era separado, que era de forma aí, minhas irmãs, que era de tanto que o povo era separado mesmo, né? Eles não tinham muito contato com os gentios, né? Eles não se casavam com o povo gentil, era só entre eles ali mesmo, e quem quisesse entrar nessa promessa, tinha também que ser circuncidado. Vai dizer aí na nossa leitura que o povo que quisesse entrar também tinha que ser circuncidado. Aqueles que tinham escravo, que comprasse por dinheiro, tinha também que ser circuncidado para mostrar que era diferente, que era um povo diferente, era um povo separado por Deus. E Deus aí cuidava desse povo, cuidou e cuida até hoje desse povo, que é o povo judeu, é o povo separado, é o povo de Deus. Para que tinha esse povo? Deus separa esse povo para servir de modelo
para as outras nações. Porque as outras nações, como aqui eu falei aqui, né, no conceito da religião aqui, eles eram muito idólatras, tinha outros deuses, assim, entre aspas, né? Eles serviam outros deuses sem ser o Deus verdadeiro. E Deus aí levanta, através de Abraão, esta nação e separa esta nação, né? E se aí um povo separado. E aí, minhas irmãs, ficou bem claro aqui, né, essa parte da circuncisão. Então, nós que somos gentil, nós era chamado de incircunciso. Muito bem. E aí o que acontece? Né? Também é válido pontuar aí que essa circuncisão valia até na parte da saúde naquela época, porque o povo vivia num contexto aí, né, de tendas, era difícil no deserto, nesse cenário, e vale pontuar aí que valia até para saúde, tanto do homem como da mulher naquela época, né? Glória a Jesus. Deus, ele pensa em tudo, ele cuida, né, do povo dele. Glória a Jesus. Então, veja bem o que acontece. Seguindo um pouquinho mais para frente aqui, o que vai acontecer aqui? Quando chega mais para frente, que chega Jesus Cristo chega, né, e faz a obra perfeita, e Jesus quebra aí, né, assim, vamos supor, a lei, e entra a época da graça, né? Jesus vai lá, faz a obra perfeita na cruz do Calvário, né, e nos dá a graça, nós somos cobertos pela graça, né, que a Bíblia vai falar, pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, foi a lição que nós estudamos domingo passado, né? Então essa salvação chega através de Cristo, e o apóstolo Paulo, ele quer mostrar aí, né, para os judeus e para os gentios, esta graça. E não foi uma coisa muito fácil, não, minhas irmãs. Não foi uma coisa muito fácil de se lidar, não. Porque os judeus tinham esse costume, né? E eles trouxeram com ele esse costume da aliança, da lei. E olha só o que acontece aí. Olha o contraste que dá nesse ponto aí, que o apóstolo Paulo escreve, né? Por isso que o apóstolo Paulo, numa lição aí antepassada que nós estudamos, ele faz o quê? Ele intercede pelo povo. As irmãs lembram? Que ele intercedeu pelo povo, para o povo entender isso aqui. Olha que coisa difícil. O povo vem com isso no coração, né? Com a circuncisão do coração, feita por mão de homem, assim melhor dizendo, né? E eles vêm com esta causa, feita por mão de homens, e olha só, chega na frente lá, que Jesus chega quebrando aí a lei. É certo que Jesus cumpriu a lei, né, de fio, ele não deixou de fazer nada sobre a lei, mas aí entra uma nova dispensação. Em Cristo, o apóstolo vai deixar bem claro, em Cristo entra aí uma nova dispensação. Que dispensação é essa? Dispensação da graça. Lembrando sempre aí que esta graça não foi de graça. Ela teve um preço pagado lá na cruz do Calvário, né? Jesus pagou esse preço por nós lá na cruz do Calvário, né? E quando ele fala lá na cruz do Calvário que está consumado, aí sim, minhas queridas irmãs, entra aí
essa dispensação da graça. E aí essa dispensação da graça abrange aí e alcança todos nós que somos gentios. Né? Que a Bíblia vai falar que ele veio para os seus, mas os seus não o quiseram, né? Eles rejeitaram. E aí nós entramos como quê? Como co-herdeiro de Cristo. Esta graça aí, ela alcança cada um de nós. E nós entramos como co-herdeiro de Cristo. E aí, olha que dificuldade. Eu disse aqui, né? Que os judeus vêm com uma lei, né, na mente, feita por mão de homem, mas não é isso que acontece agora. O apóstolo Paulo quer mostrar aqui para eles que a circuncisão agora é no coração. A circuncisão agora mudou, não é feita mais pela mão do homem, é feita pelo Espírito Santo de Deus. É em Cristo. É Cristo agora, né, através do Espírito Santo de Deus, que vai convencer o ser humano a se entregar a Ele. Né? É pela fé. Muda tudo. A salvação hoje é pela fé, tanto para judeus como para gentio. Porque quando Cristo chega, se torna um só quem? A igreja. Nós, minhas queridas irmãs, nós que somos igreja do Senhor Jesus, nós somos o corpo da igreja e temos Jesus como cabeça da igreja, aí sim entra aí esse conceito aí. E para os judeus, naquela época, fica muito difícil eles aceitar que os gentios fazer parte da mesma promessa sem ser circuncidados, sendo incircuncisos. E daí, o que acontecer? Teve que juntar lá, que Atos, capítulo 15, vai nos dizer, se as irmãs lerem lá o capítulo de Atos, capítulo 15, as irmãs vão ver lá que teve um concílio lá. Teve que ter um concílio, chamaram os anciões, chamaram os mestres, né? Nisso estava incluído aí o apóstolo Paulo, também o Barnabé, também estava o Pedro e também estava o Tiago, junto aí com esse povo, fazendo um concílio para discutir sobre isso aí. Aí veja bem, o que aconteceu? Chegaram lá no ponto lá, né, que não ia precisar mais dos gentios e judeus fazer essa prática mais. Porque aí mudou a dispensação. Não ia precisar mais fazer a circuncisão. Circuncisão não ia ser mais preciso, feita por mão do homem, mas sim pelo Espírito Santo de Deus no coração. A salvação é pela fé, é pela graça, é pelas maravilhas de Jesus que Jesus fez por nós lá na cruz do Calvário. É Ele que tem o poder. Ele foi levantado, a Bíblia vai falar que ele foi levantado ao terceiro dia com todo o poder, com toda a glória, e hoje está sentado à direita do Pai, né? E Ele é que pode nos salvar, que pode dar a salvação para nós, é através de Jesus. Glória a Jesus, né? Minhas queridas irmãs. Então, veja bem, e acontece isso aí, mas aí chegaram numa conclusão aí, chegaram num ponto, né, que não precisava mais fazer a circuncisão, feita por mão de homem. Mas nisso aí, o que aconteceu? Os gentios, eles levantaram o nariz, né? Eles esqueceram da onde eles estavam, né? Da onde eles vieram. Eles esqueceram disso aí. Aí o apóstolo Paulo escreve, lembrando eles o que eles eram. Na verdade, eles não tinham nada, né? Eles estavam sem Cristo, eles estavam longe de Israel, alienado contra as promessas, sem esperança e sem Deus. Nós, gentios, antes da regeneração, nós não tínhamos nada, né? Nós vivíamos na escuridão,
É o que acontece hoje aí, que a pessoa que não aceita Jesus, não tem Jesus como seu Salvador, ele na escuridão. Vai falar que o, o, o dono desse mundo, desse século, cegou, né, o entendimento dessas pessoas. Mas Jesus, ele veio como luz, ele é luz do mundo. E o apóstolo Paulo vem lembrando aí os gentios dessas coisas, né, que eles eram estranhos ao conceito da promessa. Eles não tinham direito desta promessa. Então, para eles lembrar, né, que eles tinham a vida deles era sem Cristo. Né? Eles eram separados, eram sem comunhão com Cristo. Não tinha essa gloriosa salvação. Aí o apóstolo Paulo vem lembrando eles, para que quando eles se ajuntassem, eles lembrassem disso. Né? Que eles não tinham essa salvação, eles não tinham esse direito, né, para essa tão gloriosa salvação. Aí veja bem o que aconteceu, irmão. Né? E hoje, hoje nós temos aí, sim, né, esse direito por Cristo. E o que eu quero dizer aqui? Eu quero abrir um parênteses, né, nessa fala minha aqui. Que nós, como Igreja do Senhor Jesus, nós temos que lembrar da onde a gente veio, da onde Jesus nos tirou, né, do lamaçal do pecado. Nós estávamos lá perdido, né, sem esperança, sem Deus, sem salvação, né, e Jesus foi lá e bateu a porta do nosso coração e nós atendemos essa tão gloriosa salvação, né, e abrimos para Ele e Ele entrou em nossas vidas. Então nós devemos sempre lembrar, né, dessa maravilhosa salvação. Quando a gente for fazer alguma coisa para Jesus, lembrar, fazer com amor, fazer com dedicação. Olha aqui que em Gálatas 6:15 vai nos dizer, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Olha aí, tá vendo? Nós temos que ser aí esta nova criatura. E fazer tudo com amor, fazer tudo com o coração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós devemos aí, quando nós colocar a mão no arado, fazer com amor, fazer com dedicação, né? Com responsabilidade na obra do Senhor Jesus. Olha aí, nos atenta essa parte aí, né? Nós entramos nesse conceito, nesse direito de salvação, mas também nós temos aí de fazer a nossa parte, né? Devemos aí levar o Santo Evangelho, anunciar a palavra do Senhor Jesus, né? E andar em santidade, viver uma vida de santificação. Olha aí que nós devemos lembrar todas as manhãs, quando nós acordamos, nós devemos agradecer a Deus e lembrar dessas coisas aí, né? Que o apóstolo Paulo vai deixar bem claro para nós aqui. Olha vocês, gentios, lembra dessas coisas. Lembra de que vocês não eram nada. Vocês não tinham nada, vocês não tinham direito a esta promessa. E hoje, através de Cristo, em Cristo, nós temos essa gloriosa e maravilhosa salvação. O nome escrito no livro da vida. Oh, que maravilha, né, minhas irmãs? É maravilhoso, nós temos nosso nome escrito no livro da vida e certeza de salvação, certeza de que um dia nós estaremos com Cristo nos céus. E é bem breve, porque a palavra do Senhor vai dizer que é só mais um pouquinho de tempo. O que há de vir, virá e não tardará. Então, minhas queridas irmãs, ficamos firmes com o Senhor Jesus. Firme, né? Eu não quero aqui ser saudosista, né? Ficar lembrando das coisas ruins, não. Mas sim, a gente deve lembrar
da onde o Senhor nos tirou e aonde Ele nos colocou, no meio dos príncipes e excelentes, né? É isso que o Senhor Jesus fez por nós, né? Jesus nos tirou lá do lamaçal do pecado, né? Nos deu um banho aí, né, com o sangue do Cordeiro, nos limpou e hoje, olha que maravilha, nós estamos sentados no meio dos príncipes e excelentes. Então, lembremos disso a todo tempo, dando glória e agradecendo ao nosso Senhor Jesus. Amém? Nós chegamos aqui ao final, né, da nossa aula. Olha, eu falei, né, do chamado da circuncisão, é nosso primeiro tópico, que nós estava estranho ao concerto da promessa, que é o nosso segundo tópico, e sem esperança e sem Deus, que é o nosso terceiro tópico, fechando aí a nossa lição de hoje. Espero aí que tenha sido bênção na vida de cada uma das nossas irmãs, né? E aí eu quero aí pontuar aí para as irmãs ler a nossa revista, ler o livro de Efésios, tá bom? As irmãs leiam em casa aí, né? Tira um tempinho, lê a Bíblia, né? O livro de Efésios, que vai ficar bem claro, bastante fácil para as irmãs entender as videoaulas que a gente estamos fazendo aqui, tá bem? Amém? Vamos ler aqui a conclusão, para nós chegarmos aqui no final da nossa lição. Eu quero ler a nossa conclusão aqui para fechar, tá bom? Diz assim, ó: no outro tempo, éramos incircuncisos e estávamos exclusos da aliança com Deus. Separados de Cristo e de Israel, vivíamos alienados ao concerto da promessa, desesperançado e longe de Deus. Tá vendo aí, minhas irmãs? Foi o que a gente estudamos. Olha só, mas olha só que maravilha. Um dia, porém, a magnitude do amor de Deus, olha só que maravilha, minhas irmãs. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha aqui o amor de Deus fez por nós. Vamos continuar aqui. Um dia, porém, a magnitude do amor de Deus circuncidou o nosso coração, aproximou-se de Cristo e de Israel, incluindo-nos na esperança da promessa e revelou a nós o único e verdadeiro Deus, né? Nós somos revelados pela palavra do Senhor Jesus. Somos eleitos e somos predestinados a esta salvação. Amém? Glória a Jesus. Deus abençoe a cada uma das irmãs. Também quero pontuar aqui e parabenizar todas as mamães. Quero desejar aqui que Deus abençoe todas as mamães, as vovós, tá bom? Se nós estivéssemos na sala de aula, com certeza o irmão José teria levado um bombonzinho para cada uma de vocês aí. Mas eu quero aqui agradecer a todas vocês, tá bom? Vou continuar aqui orando para as mamães, né? E desejo aí um ótimo Dia das Mães. Aproveite bem o dia de vocês, tá bom? Deus abençoe a cada um de vocês e até a próxima videoaula ou na sala de aula. É bem provável que seja videoaula, porque foi estendido mais aí, né? Esse negócio da pandemia. Mas com certeza nós estaremos aqui falando da palavra do Senhor Jesus. Deus abençoe a cada um de vocês. Fico com Deus. Amém?